Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 45. Lucas 24, versículo 45, onde está escrito assim: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Amém. Os irmãos podem sentar. Isso é chuva? Bonito, né? É bom ouvir o som da chuva. Eu estava pregando em Portugal e houve um mover ali, tem uns 10 a 15 dias, de pessoas que estavam lá, quando souberam que eu viria a Brasília, movimentando as famílias aqui em Brasília para virem. E agora, quando eu estou ouvindo essa chuva, eu acho que a chuva pode atrapalhar um pouquinho, mas ainda tem sábado e domingo. Nós vamos falar durante esse final de semana sobre filhos ou escravos. Para falarmos desse assunto, a pessoa inserida, responsável, é o Espírito Santo. Então vamos só fazer uma recapitulação rapidinha para entrarmos neste assunto. Quando os anjos pecaram no céu, caiu um terço dos anjos. Deus olhou, caiu, está caído, vira demônio, fica no inferno, acabou. Mas quando o homem caiu no Éden, imediatamente Deus abriu a boca, anunciou, publicou o seu plano de redenção. Na hora, Deus falou para a mulher e para o diabo: eu colocarei inimizade, briga, guerra entre a tua descendência e o teu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o poder, a autoridade, o domínio. Então ali Deus estava dizendo que ia nascer aqui na terra de uma mulher, um homem que ia destruir as obras do diabo. Então Deus na hora prometeu resgatar o homem para si, trazer de volta o homem para si. No capítulo 4, no versículo 4 de Gálatas, está escrito: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pronto. A promessa que Deus fez lá no Éden estava cumprida quando Jesus Cristo nasceu. A Bíblia diz: para isto
se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Como isso aconteceu? Jesus Cristo vem com uma missão. E qual é a missão? Redimir. Mas o que é redimir? Eu quero explicar isso agora. Eu moro no Rio de Janeiro há 40 anos. E muitas vezes eu pergunto para o pessoal: o que é redentor? O que é redentor? Terça-feira eu estava lá na favela, porque eu passei terça, quarta e quinta lá. E fica debaixo de uma, assim, da estátua do Cristo Redentor. E ali tem um bloco carnavalesco chamado Sovaco do Cristo. Porque a favela, ela sobe no morro do Corcovado na direção de um dos braços da estátua. Então o bloco carnavalesco é chamado Sovaco do Cristo. E eu perguntei assim para várias pessoas que estavam encostadas para falar comigo perto do carro. Eu disse: você sabe o que é redentor? Não, ninguém sabia. Mas todo mundo fala Cristo Redentor. Redentor e remidor tem o mesmo sentido, porque ele redime. Da onde vem essa palavra? Deixa eu explicar para vocês da onde vem essa palavra. Digamos que eu tomo um dinheiro, eu fico sabendo que o pastor, como é o nome do pastor? Júlio. O pastor Júlio recebeu uma grande herança. Ele tem um avô que morreu e que deixou uma grande quantidade de dinheiro para ele. Então eu vou e digo para ele: pastor Júlio, será que o senhor pode me emprestar 200 mil reais? Porque eu quero comprar 4 carros. Será que dá? Dá. Que eu vou botar para fazer Uber. E eu vou botar meus irmãos também para dirigir. E dentro de um ano eu vou pagar para o senhor o dinheiro que tomei emprestado. O pastor Júlio diz: tudo bem, vamos comigo lá no Banco do Brasil. Aí nós vamos lá, diante do gerente da conta dele. Ele faz a transferência do dinheiro para minha conta. Eu saio de lá e vou comprar os 4 carros, e o dinheiro dá para tudo. Eu boto os carros na praça e começo a trabalhar com os carros, e eu estou ganhando dinheiro. Aí a Rejane diz para mim, depois de 4 meses: escuta, por que você está comprando mais carro? Eu digo: porque eu quero aumentar a minha frota. Ela disse: mas não seria bom pagar seguro dos carros? Aqui é perigoso. Eu digo: não vou gastar dinheiro com seguro. Eu vou comprar mais carro. Daqui a 10 meses, a Rejane, que gosta muito de dinheiro, ela diz assim: não está na hora de você vender metade dos carros para ter os 200 mil para pagar para o pastor Júlio? Eu digo: não, deixa. Quando chegar em fevereiro, chegar no início de fevereiro, eu faço isso, não se meta. No início de fevereiro, lá pelo dia 15, pega fogo o galpão onde estavam os carros, e os carros pegam fogo. Eu amanheço o dia 16 sem um carro, sem um tostão, porque não tem seguro. E aí o que vai acontecer? No dia 20, às 10h30 da manhã, eu tenho que estar lá no Banco do Brasil para encontrar o pastor Júlio, para passar o dinheiro para a conta dele. Quando
Antigamente era assim em Israel. Ninguém assinava documento. Era a palavra que valia. Hoje em dia, com a palavra não serve mais para nada. Tem que carimbar de um lado, carimbar do outro, levar. Lá levava testemunho. Eu levo os meus testemunhos e ele leva os testemunhos dele. Aí chega lá, eu digo, pastor Júlio, eu quero lhe pedir perdão, mas ele não quer perdão, ele quer o dinheiro. Porque o senhor sabe o que aconteceu e tudo mais. Agora, eu não tenho um tostão para lhe dar. Devo, não nego, mas não posso pagar. Legalmente, de forma limpa, por direito, eu me torno escrava dele. Ele me leva para casa, mas ele está com muita raiva de mim, porque ele não queria uma escrava velha. Eu não estou valendo 200 mil reais. Ele quer o dinheiro. Para que ele quer uma escrava velha? Então ele vai ficar com muita raiva de mim. E ele vai fazer da minha vida um inferno. Ele vai me maltratar muito. Ele vai me humilhar muito. Ele vai me expor muito. Só que eu tenho um irmão. Como é o seu nome? Hein? O Cleiton é meu irmão. E o Cleiton me ama. O Cleiton vê o que eu estou sofrendo, a humilhação que eu estou passando. E ele não pode mais suportar aquilo. Então o Cleiton vende tudo que ele tem. Ele vende tudo, até a própria casa. Porque ele tem o direito de me comprar, porque ele é meu irmão. Então, ele consegue os 200 mil reais, procura o pastor Júlio e diz, pastor Júlio, eu vim aqui no senhor porque eu sou irmão da Edmeia. E eu quero redimir a minha irmã. O pastor Júlio vai ter que me vender pro Cleiton. O Cleiton e o pastor Júlio vão ao Banco do Brasil com as testemunhas. O Cleiton, que é meu irmão, vai passar o dinheiro para o pastor Júlio. E o pastor Júlio vai ter que entregar para ele os documentos de posse. Então o Cleiton me redimiu. Ele é o meu redentor. Ele é o meu parente remidor. Porque ele pagou o meu preço. Ele me comprou. Antes eu pertencia ao pastor Júlio, que era o meu senhor e que me maltratava, que me pisava, que me humilhava porque me odiava. Aí o pastor Júlio, como o Cleiton pagou o meu preço, eu passo para ter outro senhor. Só que este senhor, que é o Cleiton, ele me ama. Aleluia. Tanto a ponto de ter vendido tudo que tem para poder me libertar do domínio do meu antigo senhor. Então, a diferença é que eu fui liberta de um jugo de escravidão e eu passei para um jugo de amor. Isso significa que eu fui comprada. Isso significa que eu não me pertenço, porque alguém pagou meu preço. Aleluia. Então eu vou servir ao Cleiton com gratidão. Aleluia. Pelo que ele fez por mim. Está feito. Ele me comprou, ele pagou meu preço e não está devendo mais nada. Por isso a Bíblia diz agora: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então a escravidão acabou.
eu agora sou possessão de um outro Senhor, de um Senhor que deu a vida por mim. Então essa é a diferença. De qualquer forma nós somos comprados. A diferença é que antes eu era escravo de um Senhor, agora eu sou filha, eu sou adotada. Só que eu vou ter que aprender como ser filha. Eu vou aprender a viver nesse reino. O que é que Jesus Cristo vem? Ele vem exatamente fazer o papel que o Cleiton fez. Ele vem à terra e ele vai pagar o preço. Ele vai pagar o nosso preço. E o preço exigido é a vida do Filho de Deus. Esse é o preço. Satanás nunca pensou que Deus entregaria o Filho dele por mim, numa morte de maldição na cruz. Mas Jesus Cristo veio para isso, veio sabendo disso. A missão dele era a cruz, o escopo, o objetivo era a cruz. Jesus Cristo veio para isso, porque ele veio para redimir. Ele veio para pagar o preço de cada um de nós, para nos comprar para ele. E ele pagou. Por isso ele tinha que ser homem, porque ele tem que ser parente. E se ele veio para redimir homens, ele tem que ser homem, porque só quem pode comprar um escravo é o parente. Então por isso o verbo de Deus se fez carne e chegou na hora da cruz. Paulo, ele fala disso com tanta propriedade lá em Tessalonicenses, quando ele diz que ele tomou, não, desculpem, não é Tessalonicenses, é Colossenses, que ele diz que ele tomou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de mandamentos e ordenanças e os encravou na cruz. Não diz Colossenses, quando a Bíblia diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudício, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Isso era um método que se usava antigamente. Existiam muitos métodos para você resolver o problema de dívida. Você comprava alguma coisa, pagava todo mês, e no final, quando você pagava a última parte, você recebia o documento de quitação. Aquele documento você fincava, você botava assim, tipo um poste na frente da casa, e você pregava lá com um prego para que todos que passassem vissem que você tinha quitado a dívida, que a casa era sua, que a propriedade era sua. Era desse jeito. Então aqui Paulo diz que Jesus Cristo tomou o escrito de dívida que era contra nós e encravou-o na cruz, entre os céus e a terra, que ele expôs. Está pago, o preço foi pago, são meus, eu os comprei, o preço foi a vida dele. Então Jesus Cristo vem, ele faz esse trabalho lá na cruz, ele compra os homens de volta para o Pai, e a Bíblia diz que lá na cruz ele nos constituiu a todos nós reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Bíblia não diz que ele vai constituir, a Bíblia diz que ele constituiu. Esse verbo está no pretérito perfeito, indica uma ação completa lá no passado. Já está pronto, não está para se fazer, já está feito. Você só tem que se apossar e caminhar nessa direção. Uma vez que Jesus fez tudo isso, quando acabou, ele disse: Pai, tudo
está consumado. Eu fiz tudo, já paguei o preço, estão todos comprados, está aqui o escrito da dívida, está quitado, não tem mais nada para fazer aqui. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morreu. Então, o Pai planejou a sua redenção, mas o Filho veio para efetuar a sua redenção. Por isso, o Filho é o Redentor, ou é o parente remidor. E agora? E agora? Você vai lá na concessionária e diz assim: eu vou comprar uma Ferrari. Será que tem Ferrari na concessionária aqui de Brasília? Não sei, mas vou dar só um exemplo, porque é um carro tão caro. Compra, paga um absurdo de taxas e de seguros e tudo mais, e deixa lá, nunca vai buscar. Prestou para quê? Não prestou para nada. Você tem que comprar, trazer para casa e começar a sair por aí para ser assaltado, mas você vai possuir o seu Ferrari. Não é não? É a mesma coisa da redenção sem o Espírito Santo. O Pai planejou, o Filho efetuou, e aí? Quando Jesus Cristo sobe, é que o Espírito vai descer, ele pega essa redenção e vem aplicar a cada um de nós. Deixa eu dizer para vocês, vocês lembram que quando Jesus Cristo falava do Espírito Santo, os discípulos não queriam saber do Espírito Santo. Para quê? Não precisa. Está aqui o Mestre Jesus. Gente, dá para entender alguma coisa melhor do que Jesus? Jesus Cristo, não porque o Espírito Santo vem, porque vocês precisam do Espírito Santo. Os discípulos, não queria. Foi preciso Jesus Cristo dar 12 aulas sobre o Espírito Santo para os discípulos. Quando Jesus Cristo está para subir, a última palavra dele é sobre o Espírito Santo. Olhe bem, se você soubesse que vai morrer daqui uma hora, qual seria a sua última preocupação para os seus filhos, ou você, meu irmão, para a sua esposa, para a sua família, para as pessoas que você ama? O que você ia se preocupar mais? Entregar, dizer as senhas bancárias, dizer tudo para que nada se perdesse, né? Sabe qual foi a última preocupação de Jesus? Foi o Espírito Santo. Ele sabia que já ia. Então ele chama seus discípulos e diz: olha, eu envio sobre vós desculpem, a promessa de meu Pai. Tantas promessas que Deus fez, tantas promessas condicionais, promessas absolutas, mas Jesus Cristo chama o Espírito Santo a promessa de meu Pai, porque o Espírito Santo é a promessa das promessas. O Espírito Santo é a última pregação de Jesus. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Leva os seus discípulos para Betânia, e enquanto está dando as últimas recomendações, ele vai descolando do chão, descolando, e os discípulos vão orando, olhando, até que uma nuvem o encobriu. Os discípulos continuaram. Foi preciso que viessem 2 anjos e fizessem a seguinte pregação para os discípulos: varões galileus, porque estáis aí a contemplar as nuvens? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará, assim como o viste subir. Pronto. Foram para Jerusalém, e agora?
Não tinha Jesus e ainda não tinha o Espírito. Que situação! Discípulo de Jesus Cristo, de vez em quando, se encontra em cada enrascada. Jesus Cristo já tinha subido, o Espírito Santo não tinha descido. Eles só tinham a perseguição dos judeus e a promessa. A promessa. Aí eles foram fazer o que todo discípulo sabe fazer quando está com medo. O que é que a gente faz quando está com medo? Ora. Discípulo de Jesus Cristo, para orar tem que estar perigando. Eles oraram o primeiro dia, o segundo, o terceiro, até o 10º. Orava ou orava. Porque eles só tinham agora a promessa. E no 10º dia, coincidiu com o dia de Pentecostes. E aí foi o dia em que o Espírito de Pentecostes desceu. Agora o que é que o Espírito Santo veio fazer? Ele toma o trabalho de Jesus e vem aplicar na vida de cada um. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O Pai planejou a nossa redenção. O Filho efetuou e o Espírito Santo vem aplicar a redenção para que nós sejamos redimidos, mas para que esta redenção se faça real na nossa vida. Porque senão fica com a Ferrari. Você tem a Ferrari, pagou por ela, mas não usufrui da Ferrari. Vive tomando ônibus para cima e para baixo e andando a pé. Por quê? Porque tem uma Ferrari, mas não usa. Porque é milionário, mas se sente pobre. É isso que nós fazemos. O Espírito Santo vem por quê? Agora vamos ver. Lá em Romanos, uma das coisas que nós vemos a Bíblia dizer, e Romanos nos ensina, no capítulo 12, no capítulo 8, no versículo 29 está escrito assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Bem, vamos ver o que é isso. O Espírito Santo vem para fazer a vontade do Pai. Como o Filho fez, o Espírito vai fazer. E qual é a vontade do Pai? É que todos nós sejamos filhos. Que tipo de filho? Igual a Jesus. Você tem um filho de 15 anos, mas hoje de madrugada nasceu o seu segundo filho. Qual dos dois é mais filho? Os dois são iguais. Se você morrer amanhã de manhã, os dois são herdeiros. Mas o que nasceu hoje nem lhe conhece. Se você falar com ele, ele não sabe quem é você. O de 15 sabe. Porque o de 15 já gastou mais tempo com você. Mas o pequenininho nem por isso deixa de ser filho. Quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, Ele nos faz filho de Deus. Ele leva o Pai e o Pai nos dá o Espírito Santo. Olha, isso é sério. Por que o Pai nos dá o Espírito Santo? Ele dá o Espírito Santo para você porque Ele quer que você seja um filho igual a Jesus. E ninguém vai fazer de você um filho igual a Jesus, porque ninguém conhece Jesus. Mas o Espírito conhece a Jesus. E o Pai conhece a Jesus só.
Então, ou o pai ou o filho vão ter que fazer uma obra em você. Nesse caso, o Espírito Santo é o responsável pela sua transfiguração. Ele vem na sua vida para começar a fazer de você um filho de Deus. Duro trabalho do Espírito Santo. Misericórdia. Transformar uma pecadora que nem eu em filho de Deus. Não vai ser fácil, não. Eu vou sofrer muito e dar muito trabalho para o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus, é todo poderoso, ele não vai desistir. Porque no momento em que eu reconheço que Jesus Cristo lá na cruz morreu a minha morte, e eu digo isso para ele, eu estou conectado. E agora eu recebo o Espírito que vai começar um trabalho. Você sabe, quando seu filhinho é pequeno, ele diz, tá, você dizia, está com sede. Ninguém entendeu. Você vai lá e dá água para ele. Outra hora ele diz, tá, você diz, está com sono. Outra hora ele diz, tá, você diz, é dor de barriga. Você traduz todo o tá, para mim é só tá, mas você sabe. Criança, por acaso, sabe dizer pai? Só depois que ele aprendeu. Eu me lembro passeando na Avenida Atlântica com meu neto, pequenininho, e ele viu aquela estátua do Carlos Drummond de Andrade. Papai! Carlos Drummond de Andrade, pai do meu neto. Que coisa triste. A estátua. Ele viu um homem, para ele qualquer homem era pai dele. Eu falei isso para minha nora, ó, seu filho. Seu filho, qualquer homem que veja que é pai dele. Porque a gente não conhece esse Espírito. A Bíblia diz aqui que ele vem na nossa vida e ele vai, primeira coisa, nos ensinar que Deus é nosso Pai. Ele vem nos ensinar a chamar Deus de Pai. Nós acabamos de ler isso aqui em Gálatas. O pastor leu para nós. Eu até pensei, pronto, o pastor vai fazer minha pregação. Estou frio. A Bíblia diz que ele vem e ele vai nos ensinar a chamar a Deus de Pai. Gálatas 4. Não, eu estou em Coríntios aqui, misericórdia. 4. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração, versículo 6. O Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Agora, quando você se rende a Jesus Cristo leva você para o Pai. O Pai dá o Espírito para ensinar você que você é filho de Deus. E você agora abre a boca e chama Deus de Pai. Você entendeu? Vamos ler mais uma vez essa questão aqui de Gálatas 4. No versículo 4, tá? Eu já falei sobre esse versículo, eu gosto demais. Vindo, porém, a plenitude do tempo, quer dizer, o tempo de Deus se completou, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para que ele enviou seu Filho? Nós já falamos disso. Para resgatar os que estavam sob a lei do pecado, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tudo bem. E porque vós sois filhos, só uma pergunta: se tem aqui alguém que nunca abriu a boca para dizer que pertence a Jesus Cristo, abra o olho. Porque a Bíblia diz
Com o coração se sente para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Porque se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Olhe bem, é para você confessar Jesus, abrir o bocão. Do jeito que você diz, eu sou Flamengo, eu sou Fluminense, eu sou Botafogo, eu sou lá não sei o que, você tem que dizer, eu sou propriedade de Jesus Cristo, porque creio que Ele pagou o meu preço, me comprou, eu sou de Jesus. Você tem que abrir a sua boca. Ah, mas irmã, ele sabe. Ah, não. Vou contar uma história para você. Eu ver aqui. Você é casado, meu irmão? Sim? É? Como é seu nome? Walter. Como é o nome de sua esposa? Maria do Socorro. Walter e Maria do Socorro começam a namorar. Ficam noivos. Agora vão marcar o casamento. Prepara apartamento, prepara enxoval, prepara festa, e vai e vira e mexe. E é tanta coisa para comprar, tanta coisa para pagar. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Aqui, ó, essa é a prova do crime. Ele está dizendo que eu posso ir até 9h30. Eu não estou olhando nem para lá. Mas quando faltar 10 minutos, o senhor faz assim para mim, por favor, que eu sei que o povo tem que ir para casa. Tá, Walter e Maria do Socorro. Quando chega, prepara tudo, gasta o que não tem, todo mundo se move. Chega lá, na igreja do pastor Júnior, na igreja do pastor Júnior, todo mundo bonito, todo mundo bem arrumado, a igreja bem decorada, família da Maria do Socorro, família do Walter, igreja, todo mundo. Aí o pastor Júnior se volta para o Walter e diz assim: senhor Walter, o senhor quer receber a senhorita Maria do Socorro como sua esposa, para viver com ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Até que a morte os separe? O que foi que o Walter respondeu? Sim. Eu quero saber para que o pastor Júlio perguntou. Não era para o Walter ter dito não, Pedro Bom. Se eu vim até aqui, eu fiz essa despesa toda, eu paguei todo mundo convidado, o senhor agora vem me perguntar se eu quero? Se eu vim aqui é porque eu quero. A mesma pergunta ele vai fazer para Maria do Socorro. Mas Socorro vai dizer: ô pastor, que isso? Eu estou aqui toda emperequetada, gastei o que tinha e o que não tinha. Agora o senhor vem me perguntar se eu quero casar. O fato de eu... Agora eu quero perguntar: por que é que o pastor pergunta? Por que é que o padre pergunta? Por que é que o juiz... Por quê? Porque o Walter sempre disse para Maria do Socorro: eu te amo, quero viver contigo toda a minha vida, vamos formar nossa família, criar nossos filhinhos, envelhecer juntos, porque eu amo você. Aquelas coisas que eles dizem. Mas ele disse para ela, no ouvido dela, e ela: oh sim, é tudo que eu quero, é tudo que eu sonhei. O meu sonho é sair daqui, deixar pai e mãe numa nice e ir embora com você, porque mulher faz isso, eu já fiz. Não me arrependo. Mas agora por que é que isso não vale? Não, você vai ter que confessar isso alto e em bom som, para que toda a sua família, a família da moça, a igreja, todo mundo ouça que você resolveu e quer e deseja viver com Maria do Socorro
o resto da sua vida. Porque porque aquilo que você sente no coração, você vai confessar com a boca, não é? Agora, quando chega na hora de Jesus Cristo, não precisa dizer não, ele sabe de tudo, negativo. Jesus Cristo não é resto. Se você nunca abriu sua boca, abre o olho, porque está em débito. Você tem que abrir a boca e confessar. E ter gente para ouvir, viu? Precisa. Se com teu coração quereres e com a tua boca confessares. E não se confessa assim, não, é com a boca, é abrindo a boca. Porque tem gente por aí que não pode dizer aleluia, diz é proibido. Pode dizer o que quiser, menos aleluia. Então, quando você faz isso, você se rende a Jesus, e o Pai lhe dá o quê? O Espírito, que vai começar a fazer de você um filho. Você vai, sabe quando a mãe pega uma coisa do filhinho e diz, diga meu filhinho, papai chegou, vem aqui, papai, é ele, papai, o menino até que ele diz pai. Então é isso que o Espírito vai fazer. Mas não é apenas para você, vai para você saber quem é seu pai. É esse espírito de filiação, é esse espírito que vem dentro do seu coração e faz com que você chame a Deus de pai. Eu vou só lhe dar um exemplo. Quando a senhora ora, a senhora chama a Deus de pai, minha irmã. Agora fala com o pastor e chama o pastor de pai. Está vendo? Não dá certo. Não dá certo, não sai. Eu falo para Deus, pai querido, com a maior facilidade. Se eu tiver que fazer isso, Walter, não vai dar certo. É ridículo. Por quê? Porque não existe um espírito no meu coração testificando que o Walter é meu pai. Mas existe uma situação no meu coração dizendo que eu sou filho de Deus. Então, é só isso para começar. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Agora, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz aqui em Gálatas. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. O Espírito de seu Filho que clama Abba. Vou dizer uma coisa para você. Você sabia que o seu coração não presta? Que o seu coração, o meu também, é tão ruim que não presta nem para ser consertado. Tem que ser trocado. A Bíblia diz lá em Ezequiel: eu vos darei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, e farei que andeis nos meus princípios. O que significa isso? Deus vem no meu coração e tira o coração que está morto, joga fora e põe um coração vivo. Como que isso acontece? É um transplante. Olha o que acontece. Eu estou pregando básico, que amanhã eu vou entrar na feijoada, mas eu estou fazendo a base todinha. É o seguinte: eu estou com um coração tão ruim, estou lá, o CTI, já chegou um ponto que o coração não presta mais, eu estou no aparelho, esperando que morra alguém com um coração que preste para transplantar para cá. Pronto, eu estou lá, esperando, estou viva porque estou na máquina. Lá vai um homem chamado João. Não, eu também vou botar uma mulher, né? Vai a Joana. Tem um acidente com a Joana morre, o coração dela está uma beleza, dá certo com o meu.
Eu já assinei a permissão para o médico fazer o transplante. Eu já dei minha permissão. Aí agora traz o coração da Joana, que estava excelente, tira o meu coração que não presta para jogar fora, bota em mim o coração da Joana. A Joana morreu e me deu e deixou o coração para mim. Agora o coração que está no meu corpo é o coração da Joana, que era da Joana, agora é meu. Só que eu só estou viva porque alguém morreu para deixar um coração que prestasse para mim. Mas teve que haver um cirurgião para fazer um transplante, e eu tive que dar a permissão. Mesma coisa, seu coração não presta para nada. Foi preciso que morresse Jesus com um coração perfeito e santo. O Pai é o transplantador. O Pai tira de você esse coração que lhe mata e tira o coração do filho dele e bota em você. Mas você tem que dar permissão. É aí que você diz: eu creio que o Senhor morreu para que eu viva. Eu creio que lá na cruz o Senhor levou a minha morte, o meu coração que não prestava. É nessa hora que você dá permissão para o transplante. Outra vez vou ler isso aqui que Paulinho de Tarso escreveu. Vindo, versículo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E então, porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Pai. É por isso que você chama Deus de Pai, porque o coração de filho está dentro de você. Você ainda é pecador, não vale nada, mas o coração é de filho. O coração é de filho. De sorte que você não é mais escravo, é filho. E sendo filho, você é herdeiro. Daí ó, na morte de Jesus lá na cruz, você levou a melhor. Para que isso tudo aconteça, o Espírito vem fazer isso em você. Nasceu agora, isso se chama novo nascimento. Agora vai ter que aprender a andar como filho. Aí é que vai ser a história, porque você é filho, você quer todas as benesses do reino, mas quer viver lá fora no mundo. Não dá. Os hábitos vão ter que ser mudados. O caminho agora é outro. Só em Jesus Cristo isso tudo é possível. O Espírito Santo agora vai fazer uma obra na sua vida. Todos os dias. Ele vai começar a transfigurar você. Ele vai começar um trabalho de mutação, pouco a pouco, a pouco. Por isso você precisa lembrar que a Bíblia existe para você ler e estudar. As pessoas não querem mais ler a Bíblia, porque tem esse mafioso desse celular na mão, e tem tempo para ficar passando o dedo que eu nunca vi. Aí ligam para mim: irmã, a senhora não leu minha mensagem? Que mensagem, minha filha? Liga para mim, quando eu puder eu atendo. Mas eu estava semana passada lá em Mafra, perto de Lisboa, eu estava com 927 mensagens sem ler. A menina disse: irmã, que absurdo é esse? Eu disse: para você ver o tanto de mensagem. E se eu leio essas mensagens todas? E eu respondo: quando é que eu leio a Bíblia, quando é que eu oro, quando é que eu preparo mensagem, quando é que eu trabalho, eu vou ficar respondendo mensagem. E isso foi mensagem do mês de janeiro. Você pensa, dezembro, todo final do mês tem que ter alguém para desfazer as mensagens, porque eu não dou conta.
Porque o povo tem tempo. Tem gente que vive com o telefone na mão esperando o bicho tremer. Tremeu? Mas não faz isso com a Bíblia. Agora, para onde você vai? Se você não tem tempo, irmã, mas eu tenho minha Bíblia no celular. Eu também tenho. Eu tenho Bíblia em inglês, em francês, tudo no telefone. Mas eu tenho minha Bíblia grande, de lei, que eu gosto. Porque eu fico para cima e para baixo dela. Esse negócio de estar com o dedo, não. Que coisa é essa? Mas nós precisamos, porque através da palavra de Deus, o Espírito vai fazendo uma obra na nossa vida. Ele é que vai convencendo o meu coração cada vez mais de que eu sou filha de Deus. O que significa que Ele me transportou de lá do império das trevas. Significa que eu já vim das trevas do pecado. Eu já vim do poderio e do senhorio de Satanás, que me botou no mundo. E eu estava lá no mundo, gostando das coisas do mundo, me divertindo com as coisas do mundo, achando graça diante de imoralidade na televisão, aplaudindo o programa que não presta, porque eu estava escrava de imoralidade. Gostava de ver. Irmã, mas não estou fazendo. Mas gosta. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Mas se você é filho, você está sendo transfigurado por um Espírito que é, acima de tudo, santo. O Espírito de Deus é, acima de tudo, santo. E Ele está transfigurando você cada vez mais. Quando nós olhamos aqui em Romanos, no capítulo, é uma das coisas que eu acho interessante. Eu sempre digo para o povo, você tem que aprender o capítulo 6 de Romanos, o capítulo 7, o capítulo 8, para saber de cor. Porque o capítulo 6 fala do crente, fala do pecador. O capítulo 7 fala do crente carnal. Porque tem crente carnal, crente mentiroso, crente ladrão, crente safado, tem. E o capítulo 8 fala do crente espiritual. O pessoal não quer saber do capítulo 6, do 7, só quer saber do capítulo 8. Agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. É o que o povo quer. Não olha o capítulo 6, não olha o capítulo 7. A luta do Espírito em nós para formar um filho de Deus. No capítulo 6, no versículo 3 está escrito: porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Se Jesus Cristo, se você não morrer com Cristo, você não ressuscita com Ele. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu estava... vocês devem conhecer a pastora Helena Tanuri. Ela faz um congresso de mulheres em Israel e me convidou ano passado para pregar junto com ela nesse congresso. Esse ano eu vou de novo. Ano passado foi em outubro, esse ano em setembro. Logicamente, aceitei, fomos, tudo direitinho. Uma maravilha, 89 mulheres. Um dia ela prega uma vez, eu prego 2 vezes. No outro dia ela prega 2 vezes, eu prego 1 vez. E assim a gente vai andando, viajando e nos lugares pregando só palavra de Deus. Aí chegou um dia, ela disse para mim assim: Dimeia, amanhã vai ser o Jordão. O que você acha? Eu disse: eu acho ótimo, porque ninguém vai ser rebatizado, ninguém vai rebatizar ninguém. Mas acontece que todos nós que somos filhos de Deus, somos crentes, a gente vem ouvindo de Jordão desde que é pequeno.
Israel, Jerusalém, Monte das Oliveiras. A gente chega lá, a gente fica maravilhado, porque aquilo faz parte da história da gente. Aquilo é um pedaço da memória da gente. Então, chegar no Jordão, você pensa João Batista, Jesus, você pensa aquilo tudo, aquilo parece, é mais seu do que o Amazonas. O Jordão pertence mais a nós do que o Amazonas. Eu disse, então, todo mundo paga uma passagem, cara, vem aqui. Para ir no Jordão, o povo quer entrar. O povo quer entrar no Jordão. E o seguinte, quer ser batizado no Jordão. Mas como já foi batizado, e ninguém vai rebatizar, a gente faz como se faz quando o pessoal faz 25 anos de casado, bodas de prata. Não tem a renovação das promessas do casamento? Chama o casalzinho aqui, já com cabelo grisalho, e faz a renovação dos votos. A gente agradece, lembra do dia que casou, e quantas peripécias já passou, e o pessoal ainda chora, ainda fica emocionado. Assim a mesma coisa lá no Jordão. Entra lá todo mundo batizado, mas quer entrar na água e quer ouvir a palavra de Deus. Eu disse, vamos. Pois é assim. Mas eu, Edmeia, não sou pastora. Existem 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O meu ministério é um ministério de ensino. Só. É só o que eu faço. Eu ensino a palavra de Deus. Então, quantas vezes eu fui chamada para ser pastora? Não aceito, porque o meu chamado é como mestre. Era muito mais fácil ser pastor? Não, porque o ministério árduo é difícil. Se não tiver o chamado, não aguenta. Se eu for ser pastor, eu vou quebrar umas 3 cadeiras na cabeça dos crentes, porque raça difícil é crente, ou turma difícil. Eu tiro por mim, sou crente. Aí quando foi no dia do batismo, na minha igreja só quem batiza é pastor. Meu avô era anglicano, meu pai era anglicano, todo mundo, eu sou anglicana. Então eu nunca imaginei que um dia eu ia estar batizando ninguém. Então, quando amanheceu o dia que ia ter o batismo lá no Jordão, eu disse para minha nora estava comigo, hoje de tarde eu estou de folga. Enquanto vocês vão fazer lá o negócio no Jordão, eu vou sentar e vou tomar um lindo copo de suco de romã, porque eu já entrei no Jordão. Daqui a pouco vem a Helena Tanuri, vocês conhecem, né? Desse tamanho, magrinha, idade para ser minha filha. De meia. Eu disse que foi. Cadê que você não vai se vestir? Eu disse, eu estou vestida. Não, para entrar no rio. Eu disse, não vou entrar. Ela tem essa mania. Como? Eu disse, eu não vou batizar ninguém, não sou pastora. Na hora que eu falei isso, veio na minha cabeça, onde está escrito na Bíblia que só o pastor pode batizar? Porque na Bíblia está dizendo, ide por fazer discípulos de todas as nações, batizando. Então se eu faço discípulo, eu posso batizar. Naquela, tomei um susto. Ela disse, o quê? Você vai me deixar sozinha lá dentro do rio? Então se eu não for, não vou. E ela é terrível, Helena é terrível, aquela baixinha. Eu olhei para ela, aquela coisa pequena. Eu pensei, meu Deus, eu tenho idade para ser mãe dela. Eu sou gorda, eu sou forte. Se eu der um sopro, ela cai. Mas ela é a pastora, ela é a líder. A Bíblia diz que tudo o que passar debaixo da vara do pastor, santo será o Senhor. Eu tinha que fazer o que ela dizia. E agora? Eu tremi dos pés à cabeça. Eu disse, Helena, eu nunca batizei ninguém na minha vida. Eu não sei batizar. Eu não sei como é que se batiza. Eu nunca pensei que eu tinha que fazer. Eu estava tremendo, eu estava amedrontada, suando.
Ela disse: que nada, vamos para lá, vamos embora trocar de roupa. Eu fiquei parada pensando: o que é que eu vou fazer? Eu fui lá botar aquela mortalha branca, não tinha outra roupa, não estava preparada, botei a mortalha por cima da roupa. É túnica, né? Eu chamo a mortalha. Mas eu estava com tanta raiva da pastora. Como é que a gente vai entrar no Jordão com raiva dos outros? Logo da pastora. Eu disse: Senhor Jesus, o Senhor agora vem no meu socorro. Porque se o Senhor não fizer uma coisa agora, eu estou frita. Espírito Santo, me socorre. Mas eu estava gritando pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, que eu não tinha para onde correr. Eu estava entrando em pânico. O que é que eu vou fazer lá dentro do rio? Entrei. Quem já foi lá no Jordão aqui? Tem aqueles peixinhos que começam a morder o dedinho da gente, o pé todinho, e estou eu lá, porque eu tenho medo dos peixinhos. Aquela fila de mulher, tudo esperando para ser batizado. Helena disse: ó, o João vai ficar com você, o marido dela. Porque essas mulheradas, quando vêm, se elas se debruçam para você botar dentro d'água, você vai junto com elas. Assim o João te segura. Aí vem a primeira mulher já chorando para mim. Oh, meu Deus, eu pedi tanto a Deus, que eu queria vir um dia em Israel para ser batizada pela senhora. Olha a oração. Eu pensei: então o culpado é você. Olha a oração dela. Ela queria ser batizada por mim lá em Israel. Ela disse que há 15 anos ela fazia essa oração. Olha eu ali. Eu olhei para ela e pensei: Senhor Jesus, ela pensa que eu sei batizar, eu sei que eu não sei nem por onde começar. O Senhor tem que entrar aqui. Fiquei parada olhando para a mulher. Ela chorava de emoção e eu de medo. Parei. Tive uma visão. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu não sabia o que dizer para a mulher. Está lá Helena, batiza, que batiza, e eu aqui parada que nem um dor de pau. Eu tive uma visão. Eu vi uma cruz. Pense perto de mim. E na cruz um homem. Eu não via da barriga para baixo, e eu não via do pescoço para cima. Eu só via o tórax, com uma abertura enorme aqui do lado. E eu via aquela mulher sendo sugada para dentro daquele corpo, entrando aqui e saindo pelo coração para cima. E eu ouvi a voz: filtrados em mim, entra morto pecador, filtrado em mim sai Filho de Deus. Na hora que veio essa palavra, eu tive um batismo de alegria, que eu queria pular. Aí eu estava batizando quem viesse, e vamos embora. Solta essa palavra. Você sabe o que aconteceu com você quando foi batizado? Você entrou na chaga de Jesus lateral e sai pelo coração dele, Filho de Deus. Você sabe o que é ser filtrado? Você é filtrado, a sujeira fica e você sai puro, Filho de Deus. A sua sujeira, a sua maldição, a sua morte ficam nele. É ele que morre, a sua morte fica lá. Você sai com a vida dele e a sua morte ele recebe. Eu batizei, foi todo mundo. Eu queria mais. Quando acabou, eu queria mais. E tinha uma turma de americanos lá.
que vieram para eu batizar em inglês. E tinha uma turma de peruanos, a Helena foi batizar em espanhol. E assim nós batizamos todo mundo que estava lá, que queria. E no final vem Helena, agora você vai me batizar. E eu disse, então você me batiza também. Virou uma alegria. Eu só quero dizer para vocês, eu obedeci a pastora. E o prêmio da obediência foi a revelação que Deus me deu. Ali eu entendi o que é o batismo. Quando você filtra alguma coisa, a sujeira fica no filtro, e a pureza, aquilo que é útil, é que sai. Filtrados em Jesus, nós entramos mortos, pecadores condenados, saímos filhos de Deus. Aonde ficou nossa maldição? Nele. Aonde ficou a nossa morte? Nele. Por isso, quando você abre a boca e confessa Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, Ele filtra você. Agora você sai filho de Deus, Deus lhe dá o Espírito, e o Espírito vai começar a convencer o seu coração, pouco a pouco, de que você é filho. Você não pode ser mais escravo do pecado. Já não é mais o mundo que domina você. É você que vai agora dominar o pecado e dizer não. Não. Quer ver novela imoral? Aí eu quero. Aí eu digo para mim, não. Por quê? Porque eu gosto, mas o meu Senhor não gosta. E eu prefiro fazer a vontade dele. Portanto eu não vou ver. Eu me lembro que eu gostava de novela. Gostava de novela. Não sei se alguém aqui viu uma novela chamada Roque Santeiro. Era apaixonada pelo Roque Santeiro. Eu gostava da Viúva Porcina. Eu gostava do ceguinho da igreja. Eu gostava da Dona Pombinha quebrando as melancias do padre. Eu achava o máximo. Quem nasceu depois não sabe o que eu estou falando, mas tem gente aqui que não quer se acusar, mas viu o Roque Santeiro sim. Eu sabia cantar tudo do Roque Santeiro. Lá pela metade da novela, o Espírito Santo começou. Ei, você, filha de Deus, eu, hein? Assistindo novela, aplaudindo mulher que vive com um homem sem ser casado, aplaudindo o casamento que não é casamento, é uma mentira, dando ibope. Menina, chegou um dia, eu fiz a seguinte oração: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor não quer que eu assista essa novela. Eu gosto tanto dela. Eu gosto tanto, eu já não fazia outra coisa para na hora da novela estar lá. Vou lhe fazer um voto com o Senhor. Eu quero assistir essa novela até o final. Já estava perto do final, mas eu vou lhe prometer, depois dessa novela nunca mais eu vou assistir outra. Acabou o Roque Santeiro, eu vi o último capítulo, eu fui lá no quarto e disse: Senhor Jesus, acabou. O Roque Santeiro acabou. Era tudo uma mentira na história. Contei a história todinha. E eu prometi para o Senhor que nunca mais eu vou assistir uma novela. Agora eu estou lhe dando a minha palavra e pedindo do Espírito Santo fortalecimento para eu cumprir meu voto. Nunca mais na minha casa não se liga televisão para novela. Por quê? Porque aquilo me agradava, mas no final eu sabia que o meu Senhor não se agradava daquilo. Chega um momento, você foi comprada por Ele. Você tem que viver para agradá-lo, porque foi Ele que fez o trabalho de lhe redimir. Foi Ele que entregou sua própria vida. Então agora você tem que viver para o seu agrado. E se você é filho, você tem que procurar agradar o seu pai.
Você tem que fazer com que o seu pai sinta prazer na sua vida. Lembra o que foi que o pai disse de Jesus? Este é o meu filho em quem me comprazo. Não é? Então, por isso o Espírito Santo vem para fazer de você um filho, porque você foi comprado, mas não para ser escravo. Você foi comprado para ser livre. Aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas, no capítulo 5 está escrito: para a liberdade é que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele nos comprou para sermos livres, e nós podemos escolher, e a nossa escolha tem que ser de vida, porque esse Espírito já nos foi dado. Nós somos comprados, nós somos carimbados, nós temos selos de propriedade, e nós vamos aprendendo pouco a pouco a ser filhos de Deus, cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.